Então, irmãos, o título da mensagem é Escravos da Orelha Furada. É uma mensagem cujo esboço é de um irmão, pode ser que alguns conheçam, é do Teologaco, né? E ele é Tarles, Bispo Tarles, e ele disponibilizou algumas mensagens por causa que ele deu um curso de homilética. E aí ele disponibilizou o esboço de algumas mensagens e eu escolhi essa, né? Guiado pelo Espírito Santo para a igreja hoje. Então, o título é Escravos da Orelha Furada. E está baseado no texto principal, é Êxodo capítulo 21, versículo 2, 5 e 6. Êxodo 21. Êxodo capítulo 21, versículo 2, 5 e 6. Então diz assim a palavra: são estes os estatutos que lhe proporás. Versículo 2: se comprares um escravo hebreu, cinco. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. Existem pessoas que não conhecem a Bíblia ou que não concordam com a Bíblia, né? Que acham que a Bíblia apoia a escravidão, porque por trechos como esse, né? Mas a gente tem que ver o que realmente é a escravidão que a Bíblia fala. Porque a gente tem uma noção de escravidão, uma escravidão que ocorreu no Brasil, né? A escravidão dos pretos, né? Dos negros. Então, mas aquela escravidão, ela não é igual à escravidão que existiu aqui. Além do mais, a gente tem que entender o seguinte, que tem coisas que acontecem e que os homens fazem que não é da expressa vontade de Deus, certo? Então a escravidão, ela nunca foi a vontade de Deus, mas faz parte da permissão de Deus, né? O Senhor, ele tolerou essa prática. Assim como ele tolerou a poligamia, por exemplo, né? A poligamia, a gente vê no Velho Testamento, embora Deus, a vontade de Deus, ele cometeu esse pecado de poligamia. E a consequência foi bem clara sobre a vida da família dele, né? Sobre a família dele. Muitos problemas. E só sei que ele teve contato com Paulo e Paulo pregou o evangelho e ele se converteu. E aí o que acontece é que Paulo gosta muito dele, ele ajuda muito a Paulo, né? Mas apesar de tudo, Paulo diz que o certo é mandar ele de volta para o seu senhor, né? E é Filemon. E ele manda ele de volta, mas recomendando que várias coisas. Se você quiser saber mais, só é ler a carta de Filemon, né? Que expressa a vontade de Paulo em relação a Onésimo, né? Então, a escravidão, ela, apesar de não ser igual a que a gente viu com os negros aqui no Brasil, mas, de qualquer forma, era uma espécie de escravidão.
A escravidão na Bíblia ela era diferente daquela que conhecemos, né? Como eu falei, no Brasil, ou pelos negros que vinham nos navios negreiros. Muitos escravos, eles recebiam até salários. Os escravos na Bíblia, eles não eram como aqui no Brasil houve, que eles trabalhavam, não ganhavam nada e ainda tinha maus tratos, né? A gente vê, por exemplo, Deuteronômio 15, 18, que mostra a questão de que os escravos eles recebiam um salário, né? Deuteronômio, vamos abrir aí Deuteronômio. Capítulo 15. Capítulo 15, versículo 18. Diz assim: não pareça aos teus olhos duro o despedi-lo forro, pois 6 anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Esse texto aqui, ele está falando mesmo, é um equivalente àquele escravo da orelha furada, aquele que serviu e ao 7º ano, todos os escravos israelitas, eles tinham o direito de saírem livres, né? Era uma lei que dizia que ao 7º ano, todo escravo ele deveria ser liberto. Mas o escravo, ele se apegou tanto ao seu senhor, ele era tão bem tratado pelo seu senhor, que ele não queria sair livre, ele não queria ficar livre, ele queria continuar servindo ao Senhor, ele e a sua família. Então, ele não trabalhavam sem ganhar nada. Aqui diz que é metade do salário de um jornaleiro que era um diarista, né? Um diarista. Então eles ganhavam metade, mas ganhavam alguma coisa. Não era totalmente sem ganhar nada, não. Também nós temos o exemplo no Velho Testamento, o escravo de Abraão. Talvez Eliezer tinha uma relação muito boa com seu senhor. Ele recebeu a incumbência honrosa de buscar uma esposa para Isaac. A Bíblia diz que esse servo era o mais antigo de sua casa e que governava tudo o que possuía. Gênesis 24, 2a. Gênesis 24, 2a. Essa história lá que Abraão manda buscar uma esposa para Isaac e ele põe essa missão para o seu servo, né, o Eliezer. Então, Gênesis 24, 2a. Diz assim: disse Abraão ao seu servo mais antigo, servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo de minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus de Israel, e da terra que tomarás esposa para meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Não tomarás, aliás, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então esse servo, que era o mais velho servo de Abraão, ele foi colocado com essa grande missão de buscar esposa, né? Uma missão de grande confiança. A palavra hebraica para escravo, na verdade, é uma palavra hebraica que chama abad. E a palavra grega é doulos. E ambas significam servo. Elas significam também a palavra servo, ou seja, não é aquela noção de escravo, como eu falei, que a gente tem, né? E que poderia a gente ler na Bíblia achar que era igual. O escravo aqui que a gente conhecia pela história, né? Seria a mesma coisa. Não, aqui a Bíblia a palavra também que significa servo. A primeira palavra, a palavra hebraica, ela aparece mais de 700 vezes no Antigo Testamento como servo,
e a segunda mais de 100 vezes no Novo Testamento. Ou seja, a escravidão tem um conceito muito parecido com o de servo nas Escrituras. Agora, sobre o escravo da orelha furada, como eu já expliquei, ela era de um escravo que tem o direito de sair livre no 7º ano, mas ele escolhia continuar servindo aquele seu senhor, devido a ele ser tão bom com ele, né? Isso no Velho Testamento, quando você vê o 7º ano, e vê o 7º dia, tudo tem um significado no Velho Testamento que aponta para Cristo, certo? No Novo Testamento, por exemplo, a questão do sábado, não é dito que a gente tenha que guardar o sábado, mas no Novo Testamento diz que não é obrigado a guardar dia, uns guardam um dia, outros guardam outro, mas o sábado tem um significado de descanso, que justamente lá em Hebreus 4 diz que o descanso para nós é confiar em Cristo. Então, quando nós confiamos em Cristo, nós entramos no descanso de Deus. De forma que o número 7 lá, o 7º dia, que é o de descanso, e no caso dos servos, o 7º ano seria o ano de libertação, eles têm uma aplicação através quando a gente crê em Cristo, né? A gente encontra descanso e a gente encontra liberdade. Então, Cristo, lá em Colossenses, diz que ele foi figurado através de várias coisas que eram chamadas de sombras no Velho Testamento. Então, essa questão de libertação e de descanso do Velho Testamento, aos 7 anos, ou a uma série de 7 semanas, que é o jubileu, tudo apontava para Cristo, tudo apontava para a salvação em Cristo, tá certo? Então, a grande ideia desse trecho que a gente leu de Êxodo é que muitos escravos eles não queriam sair livres e preferiam continuar como escravos por livre e espontânea vontade, devido ao fazer furos no couro, né? E ele furava a orelha, né, da pessoa, do servo lá, na porta da sua casa. A partir daquele momento, o escravo tinha uma marca que identificava que ele serviria aquele senhor para sempre. Agora eu vou usar aqui uma ilustração de uma situação semelhante a essa, né, que eu posso ilustrar. Vamos dizer que um escravo ele foi comprado por outro senhor por um alto preço. E ao ser comprado, ele recebeu a seguinte informação do seu dono, seu novo dono: você está livre, pode ir para onde você quiser. Eu te comprei apenas para te dar a liberdade. Diante dessa situação, o escravo responde: não vou a lugar algum, porque eu nunca fui tão amado assim. E a aplicação para nós é o seguinte: hoje nós somos estes escravos de Cristo, os escravos da orelha furada. Por quê? Porque Cristo, ele nos comprou com seu sangue e nos dá a liberdade. E hoje nós temos liberdade, realmente liberdade. Nós não somos mais escravos de um senhor ruim, um senhor que nos faz sofrer, que é o pecado, né? Então, hoje, o que se espera é que nós espontaneamente sirvamos a esse novo Senhor. E a gente vai ver que esse novo Senhor, ele não apenas nos comprou, mas ele comprou a preço da sua própria vida, do seu próprio sangue. Cristo, ele veio, a gente sabe que ele veio, como ele diz lá em Marcos,
né? Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida, né, em resgate por muitos. Então, Cristo, ele é um Senhor que ele se tornou servo e morreu para nos libertar. E agora nós somos libertos por esse Senhor, que nos comprou para a liberdade. E aí agora, o que nós vamos fazer com essa liberdade? Nós estamos livres da lei. A Bíblia mostra que a lei foi dada e é a vontade de Deus. Quando nós transgredimos a lei, nós receberíamos a morte. Mas Cristo morreu e pagou pelos nossos pecados na cruz. Isso significa que aquele que crê em Jesus, ele, mesmo que ele peque, mas ele já está perdoado de todos os seus pecados. Tanto o pecado do passado, como do presente, como do futuro. Mas a questão é, você está livre. Você estaria livre até para pecar, se você quisesse. Mas a questão é, nós como escravos da orelha furada, escravos que sabemos que esse Senhor que nos comprou é um Senhor muito bom, que só quer o nosso bem, que deu a sua vida para nos salvar. Então, o que faremos de nossas vidas diante desse Senhor? O que faremos para esse Senhor? Como gratidão a Ele por tudo isso que Ele fez por nós. E eu posso ir mais longe para que a gente pense melhor sobre a nossa situação e como nós somos altamente agraciados. Nós éramos escravos de um senhor mau. Vamos abrir aí Romanos, capítulo 6, versículo 17 a 23. Romanos 6, Romanos capítulo 6. Quem era o nosso Senhor antes de Cristo? Quando nós estávamos no mundo, sem conhecer, sem se submeter ao Senhor Jesus, sem crer nele como Senhor e Salvador. Romanos 6 mostra a nossa situação. 6, 17 a 23. Diz assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos, lembrando que servos e escravos, né? De Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aí mostra quem era o nosso Senhor, que nós servíamos. O Senhor cruel que só nos levava à morte, né? E que se a gente não tivesse sido resgatado, seria a morte eterna. Mas as pessoas que se aprofundaram no mundo, nos seus pecados, sabem que a recompensa é um estrago muito grande nas suas vidas, né?
Outra forma que a gente pode ver também que nós éramos escravos é porque nós tínhamos uma dívida muito grande, certo? Nós tínhamos uma dívida muito grande para com Deus. Vamos abrir aí em Mateus 18, 23 a 27. As pessoas, até os judeus mesmo, eles se tornavam escravos, geralmente quando eles contraíam uma dívida muito grande. E aí eles não tinham com que pagar a dívida, e o que acontecia? Eles iam pagar através do trabalho, ganhando metade do que uma pessoa normal ganhava, para poder, durante os 6 anos, aliás, pagar aquela dívida que ele não tinha com que pagasse. E conosco, como era a situação? A situação era de Mateus 18, 23. Mateus capítulo 18, versículo 23 a 27. Mateus capítulo 18. Outro dia o pastor pregou sobre essa questão, mas falando do perdão, né? E que realmente aqui vai retratar o perdão de Deus sobre nós. Capítulo 18. Deixa eu abrir, que todo mundo já abriu. Todos os irmãos abriram. E eu ainda não. 18, 23, né? 23 diz assim: Porque por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então, aqui a gente vê uma situação em que a pessoa ia ser escravo, e toda sua família seria escrava, e então, para pagar uma dívida. Só que aqui essa dívida era impagável, certo? Essa dívida aí, ela era uma dívida que seria, hoje, se fosse calcular, seria equivalente a 35 quilos de ouro, certo? Aliás, 10.000 talentos equivalia a 350 mil quilos de ouro, ou seja, seria 300 e tantos milhões. Naquela época não se tinha nem como ter uma dívida desse tamanho. Aí imagine pagar uma dívida desse tamanho. Para pagar, teria que trabalhar 150 mil anos aquele servo ali, para pagar aquela dívida. Então o que Jesus estava querendo dizer nessa parábola é que era impossível para aquele homem pagar a sua dívida. E isso mostra, e Jesus está querendo mostrar para nós, que a nossa dívida era impossível de ser paga por nós. Por quê? Porque essa dívida são pecados contra um Deus eterno. Um Deus, o Deus a quem nós devemos é um Deus eterno. Então, seria uma dívida eterna. Não seria só 150 mil anos, nem 150 mil anos não pagariam. O que Jesus quis dizer é que jamais nós, qualquer pecador, pagaria a dívida que se tem com eles, certo? Por isso é que o castigo para quem não tem essa dívida paga é o inferno eterno, né? Então, a Bíblia mostra, né, que Jesus ele veio e se tornou servo e pagou essa dívida. Pois se ele não tivesse feito isso, todos os homens seriam destinados ao inferno. Porque a dívida de cada um de nós, de todos os pecadores, seria o castigo eterno.
Mas Jesus, ele pagou as nossas dívidas. Ele perdoou, ele não apenas perdoou, mas quitou o nosso débito. Porque a única vida que valia mais do que milhares de vidas humanas e cobriria o pecado mesmo tão grande de todos nós, só tinha uma vida que tinha esse valor para cobrir essa dívida. Era a vida do Filho de Deus. Por isso é que o plano de Deus foi esse: o Filho se tornar homem e morrer pagando a nossa dívida. Por isso que essas foram as últimas palavras de Jesus na cruz. Está consumado, equivalente a estar quitado. Ou seja, ele pagou, nós éramos escravos, ele pagou a nossa dívida, nos comprou para nos dar a liberdade e nós não irmos para a condenação eterna. Esse é o Senhor que nós temos hoje. E aí, diante de um Senhor, se um Senhor humano que era bom, o seu servo, por gratidão e por amor a ele, dedicava o resto de sua vida a servi-lo, o que nós, como pecadores, cuja dívida imensa foi paga e cuja liberdade nos foi dada, devemos fazer para esse Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo? Isso em 1 Coríntios lá diz assim que o amor de Deus nos constrange. Então esse amor, ele tem que nos constranger a servir ao Senhor com afinco. A gente sabe que não vai pagar, isso não vai ser para pagar, porque não daria para pagar nada, mas é o mínimo que nós podemos fazer é servir a Ele. E Deus, ele, além de tudo, ele nos dá capacidade de servi-lo. Nós que não tínhamos capacidade nem de crer nele, ele nos deu essa capacidade. E ainda diz assim: meu servo, você quer a capacidade de não apenas crer em mim, mas de me servir? Eu te dou. E é isso que ele nos dá, dons espirituais, para nós servirmos a ele. Mas mesmo assim, nós muitas vezes não queremos servir, não queremos dar, retribuir a essa graça dele e a esse dom que ele nos dá, essa capacidade, e a gente ainda fica parado, e a gente ainda não faz por onde agradá-lo. Para mostrar que realmente isso aconteceu, que Jesus pagou por nós, Apocalipse 5:9b diz assim: porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9b diz isso, que ele foi morto e com o sangue dele ele nos comprou para o Pai, para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Agora em Colossenses 2:13 e 14 diz assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Então ele pagou nossa dívida, ele é o nosso Senhor por direito. Nós nos tornamos escravos por amor. Deus quer que a gente o sirva por amor. Por causa desse imenso amor, nós devemos nos tornar escravos da orelha furada. Ou seja, nós temos que fazer
como aquele escravo lá no Velho Testamento, que quando teve a oportunidade de ser livre, de viver a sua vida da forma que ele queria, que ele quisesse, ele disse: não, pode chamar as autoridades, pode pegar a sua vela e fazer esse ritual aí, porque eu quero servir a esse Senhor para sempre, eu e minha família. Então, irmãos, é isso que esse texto diz para nós hoje. Nós precisamos ter esse comportamento que aqueles escravos tiveram no Velho Testamento, porque nós nunca fomos tão amados como fomos por Jesus, né? Em Colossenses 1, 13 e 14 diz: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão de pecados. Em 2 Coríntios 5, 14 e 15, 2 Coríntios 5, 14 e 15, aquele versículo que eu citei acima, eu vou ler novamente, bem mais completo. Pois o amor de Cristo nos constrange ou nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, Paulo, ele fala assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, lá em Gálatas 2:20. E Paulo ainda diz assim, lá em Filipenses 3, 7 e 8: o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. E em 2 Coríntios 12, 10, ele diz: sinto prazer nas fraquezas, insultos e perseguições por causa de Cristo. E em Romanos 8, 39, ele diz: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o que será que Paulo viu, sentiu, viveu, que fez ele largar tudo e optar pela perseguição ao invés do reconhecimento? Você pode pensar assim: não, hoje não tem mais ninguém que faça isso. O apóstolo Paulo é porque era o apóstolo Paulo. Mas a gente tem que lembrar que o apóstolo Paulo, ele mesmo admite: eu sou o que sou porque a graça de Deus trabalhou em mim. A mesma graça de Deus e o mesmo Deus que trabalhou em Paulo, que converteu um perseguidor em um dos maiores servos de Deus, é o mesmo Deus que trabalha em nós. Só que nós precisamos responder como Paulo respondeu, imitá-lo nisso, né? Uma história mais recente, para vocês verem como tem pessoas que são capazes de fazer isso. Hoje, já teve no passado, bem depois de Paulo, tem uma história que a gente viu até no seminário, dos irmãos morávios. Sabe o que eles fizeram? Conta-se que 2 irmãos que não tiveram acesso para evangelizar uma ilha comandada por um ateu, eles se venderam como escravos. Ou seja, eles queriam evangelizar uma ilha lá, mas não conseguiam entrar nessa ilha. Ela era governada por um ateu. E aí, o que foi que eles fizeram? Eles tiveram uma ideia: vamos nos vender como escravos para entrar na ilha e evangelizar os outros lá. E aí eles se colocaram como escravos e foram para a ilha para evangelizar. E aí, quando na despedida lá do navio que levaria à escravidão, foi ouvida a célebre frase dita pelos irmãos: para que o cordeiro receba a sua recompensa. O que leva 2 jovens a darem suas vidas, suas juventudes, seus projetos para seguir a Cristo numa missão sem volta? É o mesmo amor do escravo da orelha furada. O mesmo amor por esse Senhor. Então, nós concluímos que
Ele furou nossa orelha. Somos dele para sempre. Nada mais nos separará do amor de Jesus e do seu senhorio. Nós temos uma marca. Todos podiam ver os furos nas orelhas dos escravos. Mas em nós, todos devem também saber que somos escravos por livre e espontânea vontade. As pessoas têm que ver que nós somos escravos da orelha furada, não porque nós temos a orelha furada. Hoje em dia diriam que você usou brinco, né? Mas no sentido de hoje é ver que você tem liberdade, mas você usa essa liberdade para servir a Deus, né? Você é convidado para certas coisas que o mundo acha normal, mas que são pecaminosas, mas você não quer, porque você não quer desagradar o seu Senhor, você quer servir a Ele, e aí você se nega. Então são essas coisas que identificam que nós somos servos espontâneos de Deus, por amor a Deus, não por sermos obrigados. As pessoas às vezes têm uma visão de que o crente ele faz o que faz porque se não fizer o pastor vai dar carão nele, vai discipliná-lo, né? Mas nós sabemos que não é assim, que o que nós fizermos não é para o pastor, é para o Senhor Jesus, e foi Ele quem morreu para nos libertar, para nos salvar. O escravo ele não entrega só suas coisas ao seu Senhor. Ele se entrega, ele é a oferta. A sua vida é a oferta. Ele não deixa de ser escravo, ele continua sendo escravo, mas de um outro dono. E esse dono é Jesus. É um dono maravilhoso, né? Chegou a hora de não queremos mais nossa liberdade. Queremos o senhorio e o governo de Jesus sobre nós. Está na hora de um compromisso mais profundo. Senhor, fure a nossa orelha. Então essa é a decisão que nós devemos tomar. Servir a esse Senhor que nos amou tanto, que nos ama tanto, né? Porque Jesus ele não apenas morreu por nós, mas a Bíblia diz que ele vive a interceder por nós no céu, que ele é o nosso advogado diante das acusações do inimigo, diante das ciladas do inimigo. Jesus é quem nos defende, é quem nos protege. Então, pensemos nisso e vamos viver uma vida que glorifique o Senhor, que sirva esse Senhor com amor, né? Não uma coisa, mas você se coloque lá. Se fosse hoje para você fazer isso fisicamente mesmo, furar a orelha lá com a suvela, alguém poderia ter medo e achar ruim um sacrifício, mas para aqueles escravos, aquele sacrifício não era nada, porque eles estavam, aquela ali era uma dorzinha, uma dor que hoje as mulheres quase todas passam por ela, né? Que é para furar a orelha. Mas ali eram pessoas que estavam fazendo aquilo e que aquela dor ali não era nada diante do compromisso que eles assumiam de dedicar o restante de suas vidas para servir aquele Senhor. Então, o sacrifício que a gente fizer para servir ao Senhor, o negar a si mesmo, o dizer não ao pecado, o sair do nosso comodismo para servir a Deus, para pregar o Evangelho, para fazer algo para Deus, nenhum sacrifício desse anda nem perto do sacrifício que Ele fez por nós, né? De ser espancado,
de ser humilhado, tendo poder para reagir, mas ser crucificado com aqueles escravos e sem fazer nada, sendo que tinha um poder para fazer tudo e se livrar. A vergonha de ser chamado de criminoso, de ser crucificado como um dos maiores criminosos, mas aguentar tudo aquilo ali para nos dar a vida eterna. Então, nenhum sacrifício que possamos fazer na obra do Senhor ou para obedecer aos seus mandamentos vai chegar aos pés do que Cristo fez por nós. Mas, mesmo assim, não sendo muito pouco, mas tudo isso, com certeza, Deus vai ver com muito amor essa questão do que fazemos para servi-lo. E Ele é tão bom que Ele diz que aqueles que o obedecerem, que fizerem a sua obra, já receberam de graça a salvação, mas Ele ainda vai dar coisas extras, recompensas, que nós não sabemos o que são, mas que com certeza, pelo Senhor que nós temos, serão maravilhosas, que são chamados de galardões, né? Então é um Senhor maravilhoso, Ele não precisava fazer nada além do que a salvação já é transbordando. E Ele ainda diz que aqueles servos fiéis vão receber galardões, vão reinar com Ele na terra, né, na nova terra. Então, irmãos, é como diz lá, eu não sei o versículo qual é, mas o nosso trabalho para o Senhor não é vão. E se existe algo relevante para alguém, a maior coisa que podemos fazer é levá-lo a Cristo, é apresentá-lo a Cristo, é ser usado como instrumento para a salvação dessa pessoa.